Olá, pessoal. Hoje nós viemos aqui falar sobre proteção patrimonial para os seus familiares, para as pessoas que você gosta, mas também dos teus familiares e das pessoas que você não conhece. Ou seja, proteger um patrimônio para algumas pessoas e contra e de algumas pessoas, através de uma holding familiar. É o seguinte, a gente comenta muito aqui sobre a proteção patrimonial, o planejamento patrimonial da família para proteger o patrimônio para os filhos, né, para os herdeiros, o teu patrimônio, aquilo que você conquistou durante toda a sua vida, que você juntou, que você trabalhou, que você suou para angariar, para trazer uma vida mais leve para as pessoas que você ama, fazer uma proteção para que esse patrimônio seja entregue inteiramente para os seus filhos, para os herdeiros, para a esposa, para o marido, para todos esses entes. E quando a gente fala isso, nós fazemos o que nós chamamos de planejamento patrimonial. É um planejamento patrimonial familiar, uma holding familiar. A holding familiar é o sistema que vai organizar todo esse patrimônio e entregar a quem o dono dele deseja, ao final, quando ele não estiver mais aqui, sem a necessidade de se fazer um inventário. Pronto. Agora, o que pouco comenta é que através desse sistema, você está protegendo não só o patrimônio para os seus filhos, mas você, marido, esposa, você protege o patrimônio que é de vocês, como casal, para o outro. Porque veja bem, quando a família não faz esse planejamento patrimonial, pode acontecer naturalmente, a pessoa vem a faltar, abre a necessidade de se fazer um inventário. E nisso, inclusive para o patrimônio daquele cônjuge sobrevivente. Cônjuge mulher, cônjuge homem. Então, o marido que continua vivendo com o falecimento da esposa ou vice-versa, ele junto com os filhos vai fazer um inventário. E aí já perde boa parte do patrimônio. E depois, quando ele não estiver mais aqui, ou ela, acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. São dois inventários que os filhos podem estar passando, tá? Então, quando a gente fala muito de planejamento, de proteção, proteger, eu não estou falando de blindagem. Muita gente vem com a ideia de que a holding familiar é para blindar os bens, para impedir que credores venham no meu patrimônio e pegar o meu patrimônio para pagar as minhas dívidas. Não é isso. Isso não existe. Isso não existe. Tá? Não existe sistema no Brasil que faça isso. O que se consegue é criar um mecanismo de máxima proteção, mas ele não é inviolável. Ele não é inviolável. Ele tem que ser feito nas mais estritas regras do direito para que esse sistema seja fortificado, protegido, tá? Muito protegido. Por quê? Dentro desse sistema acontece também a doação das cotas que foram integralizadas através dos imóveis dos donos, são doadas para os filhos. E aí todo mundo pergunta, pô, mas então eu tô doando pro meu filho e aí eu não tenho mais disposição, o que eu faço? Eu vou precisar de autorização dele e se ele tiver credor, vão vir em cima do meu patrimônio se eu fizer a doação. Então isso é que nem a doação em vida. Não, calma, vamos com calma. A doação em vida é uma coisa. A doação com reserva de usufruto é uma coisa. Dentro de um sistema de holding, nós integralizamos, criamos uma empresa que não faz nada, né? E institucionalizamos todo o patrimônio, para que esse patrimônio não precise passar por um inventário. Institucionaliza através de integralização das cotas dessa empresa que não faz nada. Isso é um sistema empresarial que você pode aplicar para a tua família. Na prática, sabe o que acontece? Nada. Continua do jeito que está. Você continua dono do teu patrimônio, com disposição do seu patrimônio, podendo inclusive vendê-lo, alugar, receber os frutos dele, os rendimentos dele, desfazer todo o sistema.
É por isso que esse sistema é muito moderno, porque possibilita o dono do sistema ter a chave, ter o poder dele. E com isso, ele protege o patrimônio da sua família. Protege para os filhos, para a esposa, para o marido. Isso em primeira instância. Mas aí me perguntam, mas Mateus, eu gostaria de também proteger parte, garantir parte do meu patrimônio para uma pessoa que não é da minha família. Ou melhor, é da minha família, mas não está naquela linha hereditária. Um sobrinho que trabalha comigo, um primo, um irmão. Eu gostaria... O meu irmão trabalha sempre comigo, ele tem um patrimônio dele, mas eu gostaria que parte do meu patrimônio fosse para ele também. Para o meu sobrinho, para uma pessoa, um amigo de longa data, que sempre cuidou de mim. Posso fazer? Pode fazer. Pode fazer sim. Como que funciona isso dentro de uma holding familiar? Olha, a holding familiar, eu falei agora há pouco, ela tem que proteger, ela não brinda. Ela tem que ser extremamente criada dentro das regras do direito brasileiro. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. E quando a gente fala de direito brasileiro, aqui nós estamos falando de direito das sucessões. No direito das sucessões, o dono do patrimônio pode dispor, pode entregar, pode demonstrar o seu interesse, a sua vontade, fazer valer a sua vontade de entregar até 50% do patrimônio que é dele para qualquer pessoa. E aí a gente inclui aquele sobrinho. Ah, ele vai entregar os 50%? Não, ele entrega, desses 50%, ele entrega o que ele achar que tem que entregar. Inclusive nada. Vocês compreendem? Ele pode entregar 10, 20, ele pode dispor, ele pode pegar 50% do patrimônio que é dele e falar assim, dessa parte aqui eu vou organizar para as pessoas que estiveram comigo, que trabalharam comigo, inclusive para aquele filho que, ao contrário dos demais que foram seguir as suas carreiras, estão ainda comigo tocando os negócios da família. Para esse filho, eu quero garantir uma parcela a mais. Então, com esses 50%, você consegue distribuir de maneira legal. Tá? Isso acontece, tá? Dentro de uma estrutura familiar, uma família que faz negócios, família de produtor rural, empresários, tem, às vezes, o filho que vai ser médico, ser advogado, vai seguir outra carreira e não vai tocar os negócios da família. E tem aquele que vai dar continuidade àquele negócio. E muitos dos pais nos procuram, nos falam, comentam, falam, esse menino, ele precisa, ele tem direito a ter um pouco a mais, porque ele está trabalhando junto comigo. E isso é plenamente até aceitável pelos outros irmãos, tá? E se não for aceitável, se não for aceito pelos demais irmãos, não tem o que fazer. Eles vão sentar e chorar, porque você, o dono do patrimônio, pode dispor de 50% do patrimônio, tá? Os outros 50% são garantidos por lei para as pessoas que são os herdeiros necessários. Quem são eles? Cônjuge, companheiro, marido, esposa e filhos, netos, bisnetos e pais, avós. Evidentemente, se tiver filhos, netos, a linha de cima é cortada, então fica como herdeiros apenas o companheiro, o esposo, a mulher, a esposa e os filhos, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. Esses são os herdeiros necessários, 50% é garantido para eles. Eles têm direito a 50%, por lei. Então não tem como abrir mão disso. Mateus, mas e o filho fora do casamento? Eu tenho um filho fora do meu casamento. O que eu faço? Ó, primeira coisa, ele é seu filho. Sendo seu filho, ele é herdeiro necessário, tá? Se você não tem uma boa relação com ele, a ponto de pensar em não deixar nada para ele, sinto muito. Sinto muito. Ele tem direito dentro daquele quinhão de 50% previsto em lei. Não estou falando que é 50% dele, mas dentro de 50% ele tem direito junto com os demais herdeiros. Mas, Mateus, eu quero fazer a holding, mas eu não quero colocar o meu filho, que eu não tenho... É assim, um filho que eu descobri agora, eu não tenho... Apesar de eu querer garantir os direitos dele, eu não quero colocar ele dentro do meu sistema de holding. Tem como? Tem como. Tem como. A holding,
esse vídeo eu tenho falado muito isso. Ela tem que ser feita de uma maneira mais... Ela é legal, ela tem que ser feita nos termos da lei para garantir essa proteção. Uma holding que é feita nas coxas, burlando direitos de terceiros, ela é facilmente desconstituída. Por isso que nós falamos que ela não é uma blindagem. Então, quando a gente fala de não colocar uma pessoa, um herdeiro dentro da holding, você tem que garantir que o direito dela, hereditário, aquele direito hereditário dela seja entregue quando você não estiver mais aqui. Tá? Isso tem formas de se fazer. Você pode constituir a sua holding, organizar, colocar tudo bonitinho, desenhar, colocar os seus filhos, e o filho que você não tem aproximação, por alguma razão, eu não quero entrar dentro desse mérito, você tem que garantir. Seja através de um imóvel que você faz a conta, né, vê a porcentagem, esse imóvel aqui eu vou destinar para o meu filho, né, para o meu filho que... de outro relacionamento fora da holding. Então, eu já vou definir tudo para que esse imóvel seja dele. E assim, isso tem que ser de maneira igualitária em relação aos demais filhos, dentro daquela porcentagem de 50%. Ok? Tem gente que faz o seguro de vida. Vamos fazer fazemos uma conta, você faz uma conta, a porcentagem de filho A, B, C, D é essa, então do filho E, o filho F tem que ser a mesma, eu vou contratar um seguro de vida para não colocá-lo na holding, tá? Estou falando de um exemplo, de novo, gente, não estou entrando em mérito não, tá? Estou falando de um exemplo de casos que acontecem, tá? Porque tem outras, descobri que sou pai, ok, é meu filho, vem aqui, tamo junto na holding, acabou, tá bom? Estou falando de uma outra situação. Não tem como proteger. Mesmo porque, aí já chegamos numa outra parte. Lembra que eu falei que dentro de um sistema de holding, a institucionalização dos bens, você pega o teu patrimônio, institucionaliza, coloca ele dentro da holding, e lá dentro, através de uma doação de cotas, é feita a doação com reserva de usufruto para os herdeiros. E com isso se garante o seu poder de decisão, a sua administração do seu patrimônio, e quando você não estiver mais aqui, o sistema se habilita e seus filhos vão estar com o patrimônio que é deles, sem a necessidade do inventário. Ponto. Mas sabemos que muitas pessoas jovens, pessoas que vão viver muitos anos, já fazem a holding. Na verdade, a ideia é essa, de você já estar tudo organizado. Ninguém sabe o dia de amanhã. E, não sabendo o dia de amanhã, você não conhece ainda, e talvez nunca vá conhecer, com quem seu filho vai se relacionar. E por isso que dentro de uma holding, dentro de um sistema, você consegue colocar cláusulas protetivas para que, inclusive, o seu filho tenha proteção a esse patrimônio que será dele. Para ele, quando estiver com o patrimônio, aquele direito hereditário, faça a escolha que ele quiser. Eu digo isso porque a doação com reserva de usufruto, se não for estabelecida de maneira muito prudente, acaba entregando para o filho o patrimônio doado. É meu filho, já vou doar aqui, ele não vai precisar fazer o inventário. Só que essa doação vai para o acervo patrimonial dele, os bens passam a fazer parte dos bens dele e automaticamente, a depender dos bens da pessoa com quem ele está se relacionando, do marido, da esposa, do companheiro, da companheira. E podem ser pessoas maravilhosas. E tá tudo bem. Na maioria dos casos é. Na maioria dos casos é. Mas tem casos que não são. E poxa vida, esse sistema, você cria um sistema que você vai entregar e de repente você precisa de autorização não só do seu filho, mas de uma pessoa estranha que você ainda não conhece. Para, por exemplo, se você quer reaver o bem, trazer o bem de volta para ti, vender aquele bem, alugar, você vai precisar de autorização sempre. Pô, o patrimônio é seu. É por isso que nós colocamos uma cláusula chamada de cláusula de incomunicabilidade. Com essa cláusula, garante-se que o patrimônio que é doado para o filho e que você continua administrando, né? Eu falei aquilo lá, a administração é plena, o poder é pleno, é teu. Não se comunique com o patrimônio da pessoa com quem ele tiver um relacionamento. Fique dentro da família. Se, quando você não estiver mais aqui, os pais não estiverem mais aqui,
o filho, a filha quiserem organizar, eles vão organizar suas vidas da maneira que eles quiserem, né? Mas aí é deles, não é teu ainda. Não continua sendo seu, já é deles. Eles fazem o que eles quiserem. Afinal de contas, isso é muito importante. Muita gente pergunta até, pô, mas cônjuge, companheiro, tem direito à herança? Claro que tem, poxa. Primeiro que é família. Segundo, é uma pessoa escolhida que não nasceu. Não é teu irmão, não é o seu pai, não é o seu filho. É uma pessoa que você escolheu para viver com você. Como que ela não vai ter direito? Mas, voltando aqui, o patrimônio, para você proteger o patrimônio para a sua família de pessoas que você ainda não conhece, que vão vir a fazer parte da família dos seus filhos, a holding, o sistema de planejamento, já com as suas cláusulas vai proteger o seu patrimônio, de modo que você tem plena liberdade para você dispor da maneira que você quiser. Essa é uma das maiores vantagens. Então você protege, resumindo aqui o vídeo, protege para os filhos, protege para o seu companheiro, a sua companheira, esposo, marido, mulher, protege do inventário, daquela carga tributária gigante, protege das pessoas que você não quer que tenham administração, pitaco, que vocês não querem que ponham o dedo e falem assim, eu não quero, eu não aceito, o patrimônio é teu, tá certo? E sim, você pode proteger o patrimônio para as pessoas, não só seus filhos, para as pessoas que você ama. Afinal de contas, não canso de dizer aqui, o patrimônio é teu. O patrimônio é seu e você planeja da maneira que quiser, para as pessoas que você ama, tá certo? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, fiquem com Deus, até mais.